Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a tilápia prisioneira zangada e com ele nosso queridíssimo amigo Zartel. Aqui é o Zartel Okama, dando continuação a este arco, que, sendo bem sincero, pra mim é o único que tá... Arco não, saga, que tá prestando em One Piece até o momento. Que tava prestando, né? É. Rapaz amado. O que aconteceu com o nosso queridíssimo Ichiro Oda? Hoje nós vamos falar de Impel Down. Vamos continuar aí com os nossos análisezinhas dos arcos e capítulos de One Piece. Um programa bem pra cima, né? Um arco bom, muitas críticas, porém também muitos elogios. Estamos chegando na guerra, o que vai ser o ápice dessa história até o momento. Aham. E enquanto a gente não chega lá, vocês fiquem aí com este maravilhoso programa. Na moral, antes da gente começar, né? Eu não sei Hum. se no lançamento desse episódio vai estar ainda nesse tipo de situação, mas no dia da gravação a gente tá passando ainda por uma piora, né, na situação do sul do país. E a gente já botou essa mensagem lá nos stories do nosso perfil do Instagram, mas eu acho ainda importante reforçar, né, que procure o melhor jeito possível que você tenha a oportunidade de ajudar a galera lá, seja por um Pix de algum influencer confiável, por favor, né? Tá tendo realmente muito golpe disso. Ou seja, de doações, eu tenho escutado de galera de lá que, assim, não fique doando muita coisa. Não, beleza, mas se você só tem a condição de, tipo, pegar uma roupa que não tá sendo usada, que pelo menos esteja em boa qualidade pra poder ajudar qualquer um, velho, acho que já é o suficiente. Pelo menos assim, me Total, dos né? Porque arteus. também ficar fazendo descarte é sacanagem. Exatamente. E assim, é só você ter compaixão. Ali foi uma situação que era previsível. Não quero botar argumentos políticos aqui, né? Mas era uma coisa previsível, mas infelizmente eles estão passando por isso agora. Então, tipo assim, no momento é superar essa dificuldade. E qualquer ajuda eu acho que é necessária. Total. Passar dessa parte agora, né? A gente. Falando de é, desgraça, agora vamos dar uma risada. Não, mano, velho, que eu tenho umas coisas que depois que eu li essa saga, quer Hum, dizer, essa saga não, a gente agora tá lembrando, né? O último episódio a gente terminou com o Luffy adentrando o navio do vice-almirante junto da boa Hancock pra sim. seguir pra Impel Down e conseguir salvar o seu irmão Ace. E, sendo bem sincero, meu irmão, é um arco excelente, tem muita coisa inconsistente, assim, que eu e o Tilapia nós concordamos. Mas o jeito que o Oda escreveu sobre como é a prisão da Marinha, eu vou te falar, foi algo chocante pra mim. Eu não tenho o que. Sério? Sério. Por quê? Então, mais pra frente, quando a gente chegar lá, a gente vai desenvolver como é que é dividida essa prisão. Essa prisão. Seria uma prisão de segurança máxima, né? O Impel Down, na verdade, né? Ela não Uhum. é uma prisão necessariamente qualquer. Mas é muita cena de tortura que eu acho que só agrava mais a minha visão da Marinha e do quão esse governo ele não tem moral nenhuma pra falar qualquer merda do que se aconteça dentro do mundo de One Piece. Total. Esse arco ele é até mais punk do que qualquer outro, né? O traço do Oda fica muito sujo e escuro, né? Muito sangue também. Os personagens estão cobertos de sangue quase que o tempo todo. Não, É o próprio, muito. o Ah, próprio primeiro andar, velho, que é o Inferno Vermelho, que era pra ser algo de uma cor, só que a galera lá, quem foi torturado lá, deixou toda a sua marca de sangue que o local ficou vermelho. Ele se chama assim por causa do sangue das pessoas que passaram por lá. total. Cara, pior que eu não lembro o nome de cada andar. Eu lembro que tem um que tem espinhos, um outro que é de gelo, um outro que é um caldeirão fervente, e Aí eu você lembro que está, tem o. Hã? aí você está me machucando, Tilápia, que Por eu quê? botei na pauta o nome de cada andar. Botou? Mas eu não tô Botei, olhando eu a tô te pauta. mandando a pauta de novo, tá? Só por precaução, lá no Telegram. Ah, Mas antes da gente falar, tipo, ir pra Impel Down direto, né? Só tem uns pontinhos importantes, assim, que a gente tem que ressaltar. Alguns foram escritos nas capas, né, de cada capítulo. Ficou parecendo filler dentro do anime, mas
tava de fato entre o início do arco de Impel Down e o final do arco de Marineford, as capas mostravam o que aconteceu com os Mugiwara, né? Os Mugiwara, depois do arquipélago de Sabaody, né, foi dividido. Cada um foi para uma ilha específica, né? E a gente vem a perceber, na verdade, que isso foi planejado pelo Kuma, né? Em nenhum momento isso foi aleatório. Por isso que ele perguntava, né, para cada um deles antes de sumir, para onde você deseja ir. E isso mostra uma certa humanidade, né? Que o pessoal chamava o Kuma de carrasco, mas ele não. Isso me faz lembrar, porque isso era um mito, né? Desde o final do arco de Thriller Bark, a galera falava, não, quando o Kuma toca em você, você simplesmente desaparece. E ele sempre tava mandando essa pessoa pra algum outro lugar onde ela pudesse se esconder e viver pelo menos a vida em paz dela num local onde ela deseja, né? E o Luffy ter ido pra Amazon Lily foi exatamente pra ele poder reforçar as habilidades de hack, né? Porque as guerreiras amazonas, elas sabem lutar muito bem. Total, elas conseguem, né, imbuir hack, imbuir hack em arma, elas têm toda uma técnica bem sinistra. Então foi, tipo, intencional. Então cada ilha para onde os Mugiwara foram, foi intencional para que eles ficassem mais fortes, para eles seguirem esse novo desafio que seria o novo mundo, né? E aí nas capas a gente tem, sim, como é que a Nami descobriu mais sobre a tempo, né? Sobre a ilha do tempo. A Robin, o da Robin ainda é outro ponto em questão também. O da Robin sempre traz sempre mais história, né? A Robin foi mandado por uma ponte em construção e essa ponte está sendo construída há 700 anos por prisioneiros, a mando do governo mundial e os próprios oficiais da Marinha não sabem para que serve essa ponte, mas ela tem que ser construída. Engraçado, né? O One Piece ele tem esses world buildings assim que são, cara, muito bons, né, cara? Tipo uma ponte gigante onde a galera literalmente mora na ponte que tem que ser construída e ninguém sabe por que diabos a ponte tá sendo construída. Exatamente. E aí o Sop, ele é mandado pra uma ilha viva, né? Que ela é basicamente uma ilha cheia de plantas esquisitas, no qual ela é viva. E tem um cara besouro lá. Tem um cara besouro que sobrevive lá. O Chopper, ele é mandado para uma ilha aparentemente que são de pessoas nômades que sofrem pelos pássaros que impedem deles subirem para poder atacar o ninho deles, né? E são pássaros gigantes. E aí, bem no final de todos os arcos, a gente vem descobrir que, na verdade, esses caras não são nômades. Eles só gostam de se vestir parecendo indígenas, mas eles têm um alto conhecimento em medicina. O Frank é mandado para a casa do Vegapunk, a casa antiga do Vegapunk. Eu nunca saquei direito esse laboratório dele, que é um lugar completamente congelado, né? Eu nem lembro se ele teve alguma coisa a ver com o fato de que é tudo gelo lá. Não, e aí um velho e um garoto acham eles fazem a dança lá, a famosa dança do Frank. É sempre cheio de piadinha. Mas aí é basicamente isso, né? Eu acho que aquele era a moradia inicial do Vegapunk. Ele foi o lugar onde ele cresceu, né? Se eu bem me lembro, era isso. Porque ele também não detalha muito aqui. Eu tava passando aqui pelos capítulos do mangá, ele não detalha muito, não. Ele, no entanto, ele para na dança. Então, antes, quer dizer, até em Impel Down ele para na dança. E aí, um pouco depois, quando começa a ter realmente depois que termina a guerra, tem capítulos que ficam... aí não são só as capas, né? Tem capítulos que ficam mostrando mesmo o que aconteceu com cada um deles. Que aí é onde o Frank invade o laboratório do Vegapunk, explode e ele fica com aquela cara toda bizarra. Pior que eu gosto dessa arte dele, com a cara toda destruída olhando. Aí tem o Brook, que ele é mandado pra um local uma ilha que estava tentando invocar Deus Satã, né? Porque essa ilha acho que estava sendo atacada por piratas, alguma coisa assim, e eles estavam procurando uma ajuda oculta para poder, à base de sacrifícios, para poder salvar a ilha, né? Até isso, né? Tem. Eis que invocar o diabo. Deixa eu lembrar outro. O Sandy é mandado pra ilha do... Esse aí é meio complicado, né? Ele é mandado pra ilha do... Rapaz, acabei de ver o nome do filho da mãe. Não, do Ivankov, mas... Do Ivan... Mas é que eu esqueci o nome da ilha. A ilha... É ilha? É uma coisa assim, tipo, Ilha Rosa, ilha... É um coração gigante, né? Tipo... É porque eles têm um nome também, essa galera. Novos sei lá o quê. É que eu lembro mais mais ou menos o nome em japonês, né? Que é... Pior que agora eu dei o branco. Mas ele foi mandado pra essa ilha. E aí ele só fica fugindo da galera. E aí depois a gente vem descobrir que existe 99 receitas, né? Que tem poderes milagrosos, assim. E irá melhorar, né? Cacete.
Ele é, Os skills de cozinheiro, né? os skills de cozinheiro do Sanji. Eu tô ruim hoje. Mas um pouco antes disso, né, como todos os travestis ficavam correndo atrás do Sanji, em um momento ele é transformado em travesti, né, também, mas ele, pra fugir da galera, ele começou a correr tão rápido e tão forte, porque ele estava desesperado que ele começou a andar no céu. Literalmente, né? Foi o desenvolvimento mais merda que eu vou te falar, assim. Eu preferia que alguém, tipo o Ivan, depois que saísse, ensinasse isso pra ele, não, né? Foda-se, né? Cara, no mundo. Como é que é? No mundo onde o assistente lá dele simplesmente tem o poder, sabe Deus do quê? De cortar e manipular as coisas cortadas. Você fica tipo assim, mano, por que ele só não. Por que ele só não voa? Por que ele só não aprendeu a voar, tá ligado? Tipo, ele voa agora, cala a boca, não encheu o saco. Uhum. E aí, acho que só falta o Zoro, né? E o Zoro foi mandado. Inicialmente ele não sabe, né? Mas foi mandado pra um castelo abandonado, onde ele reencontra com a Perona. Isso. Até então a gente acha que ele voltou pra Thriller Bark, né? Sim, mas se bem que a Perona não tava em Thriller Bark, né? Não, ela bateu nela e ela foi embora, mas assim, como o lugar tá meio parecido, tem um castelo, tem a Perona, você fica tipo assim, será que ele voltou pra Thriller Bark? Será que ela voltou lá Não, pra foi o mesma pedido ilha? dela pro Kuma. Então, é isso que eu tô querendo dizer, que o Kuma fez a mesma coisa com ela. Ele, tipo, perguntou pra ela, pra onde você quer ir? Ela falou, eu quero ser dona de um local de trevas e tristeza e escuro, lugar gótico. E aí ele foi e mandou ela pra lá. E que aí depois a gente vem. E que essa ilha existem macacos, né? Que aprenderam a guerrear, né? Porque é uma ilha literalmente deserta. E aí o rei, antigamente, eu acho que tentou treinar esses macacos pra ser seus fiéis guerreiros, mas esses macacos se revoltaram e acabou matando todo mundo. Foi um resumo merda desse. Uai, mas o que você também não tá falando é que o Mihawk tá lá, né? Eu ia chegar nessa parte. Ele ainda não está lá. Depois da guerra, o Zoro encontra com ele. Lá. Ele então Que o volta. Zoro. A Perona encontra com ele, o Zoro estava todo fodido, ela cuida dele, né? E fica se perguntando por que cuida dele. E aí, quando ele acorda, ele fala, ele tá a todo custo querendo voltar pro Luffy, né? Pra tripulação dele, porém ele se depara com esses macacos. E aí ele apanha desses macacos. E aí, no pós-guerra, quando o Mihawk aparece, o Zoro implora pra poder aprender com o Mihawk, depois de uma notícia que a gente vai dar no próximo episódio. O Zoro implora pra poder ser treinado pelo Mihawk, mas o Mihawk ele só, tipo, esnoba. Assim, enquanto você não conseguir derrotar meros animais, não tem o que eu preciso ensinar pra um ser inferior como você. E aí o Zoro depois se prova o contrário, né? E isso fora que o objetivo do Zoro é matar o Mihawk, né? Mihawk, exatamente. Então ele meio que tá treinando a espada que talvez um dia mate ele. Que também a gente não sabe, né? O Mihawk ele tem muitos segredos. É um personagem que eu acho que até hoje ainda tem muita coisa dele que não foi revelado. Mas não foi revelado nada. Revelado que o nome dele é Mihawk e que ele tem uma espada. Até então é isso. É que ele era um caçador de piratas, que virou um pirata, é um pirata solitário, né, inclusive. E ele tem uma conexão ampla, né? Ele é amigo íntimo do Shanks. Do Shanks. Então, por isso que eu falei, tem pontos, né, que se a gente pega durante essa história inteira que dá pra ver que o Mihawk ainda tem alguma outra coisa, né, por trás. E esse poder da espada dele é absurdo, né, tipo, é uma coisa extremamente ridícula, né. Dizem que eu acho que... Agora, eu não sei se a espada dele é a espada mais forte do mundo de One Piece ou se é uma das. Mas com certeza tá aí, eu acho que eu vou colocar aí top 3, eu acho. Eu já não sei dizer. Mas eu tenho que eu não sei alguma impressão de que é a mais poderosa. Então, é porque o dele eu sempre fiquei na dúvida se era realmente a espada ou se é ele. É porque o One Piece ele tem essas coisas. Ele tem, tipo assim, o cara, a arma, tem isso. Deixa eu ver. Porque eu sei que ele tem a melhor visão. Ele, tipo, por isso que ele é chamado de Mihawk, os olhos de águia, né? Ou os olhos de falcão, alguma coisa assim. Mihawk, né? O que é falcão. Então, é por causa disso. E aí ele tem, coincidentemente, também a melhor. Tinha, né? Quer dizer, tem a melhor técnica de espada. Aí por isso que eu não sei dizer se é realmente a arma que é foda, ou se é ele que é foda no manejo de arma. Ou os dois, né? Aqui, Yuro. Yuro é uma lâmina ornada muito longa de comprimento total de pelo menos 2 metros, uma vez que ela ultrapassa a altura de Mihawk quando está nas costas dele. O cabo dessa lâmina tem uma crossguard que é semelhante a uma espada alemã. Que, meu Jesus, caralho, mas tem muito texto sobre uma espada, velho. A diferença entre anime e mangá, caralho. Ai, Mihawk, sei que ele guarda, meu Deus do céu, que é um dos golpes dele chamado Shin ou Hakuji. Sei lá, eu acho que é isso, é uma espada forte. Pera aí, isso significa o corte mais forte do mundo. Acho que é isso mesmo, ela tem o corte mais forte do mundo. Tá. É que ainda tem também
ainda tá faltando tanta coisa, véio, pelo menos até onde eu li, assim. Que aí tem esse papo das espadas, as espadas amaldiçoadas que vieram de Wano, né? E. Aham. E Tem primeiro que uma eu lembrei cacetada. agora é que são 12. Acho que são Então, tem uma 12, assim, cacetada de coisa. que são as espadas mais sinistras do mundo de One Piece. Eu lembro que a do Barba Branca é uma, eu lembro que a do Roger é outra, a do... Esqueci o nome. O Dom... Não, como é que é? É isso? O Dom? Esqueci o nome do filho da mãe do samurai. Do Isso, esse samurai cara aí. lá que tá morto? Não, acho que a dele não era uma das 12, o que morreu. O Não, do... o que virou zumbi em Thriller Bark, que você tá falando. Então, o que virou zumbi Trolleybach, eu acho que a dele não era uma das 12. Acho que ela Não, era é só sim. uma espada amaldiçoada. Não, é uma espada amaldiçoada, que tanto é que o Zoro tá segurando ela, né? Aham. Tá, mas beleza. E aí tem essa parte dos Mugiwara. E aí só um ponto importante, assim, que foi passado acho que em 2 páginas do mangá, literalmente só foram 2 páginas. Foi que a Marinha já sabia que ia ter essa guerra, né? A Marinha tinha noção, todo esse estardalhaço foi para que realmente houvesse uma guerra. E eles estavam monitorando os movimentos do Barba Branca. E que até aquele momento em que o Luffy estava seguindo pra Impel Down, não teve nenhum movimento. E aí aparece uma cena, né, de um oficial chegando pro Sengoku e falando: todos os 23 navios de guerra que estavam monitorando Barba Branca foram derrubados. 23. Só pra deixar claro. É o cara que onde 7 navios desse destruiu a porra de uma ilha inteira. Vulgo Enies Lobby. 7 apenas. Ele destruiu 23. Cacete. O famoso Burst Cara, Cloud. o pior, cara, é que é muito bom. A construção do Barba Branca, ela é muito boa. Ela é muito boa desde o começo, cara. Uhum. O mito É, desse cara. É por isso que eu falo, tipo assim, me decepcionou muita coisa do Novo Mundo, que foi a mesma coisa do Kaido. O Kaido foi feito uma construção foda, e depois ele virou um bosta. bosta. Desculpa, na Ah, minha mas é opinião, aquilo, foi. né, cara? Pelo menos o do Barba Negra, do Barba Branca, eles entregaram. Entregaram pra caralho, né? Isso eu tenho que admitir. O Oda consegue fazer um personagem morrer. Ele só não consegue desenvolver a merda do bicho. É verdade. Ai, ai. E aí só teve essa notícia aí de que depois eles não tinham mais notícias do navio. Corta pra isso, é a Boa Hancock chegando em Impel Down. Isso. Pera aí. Tá, posso Ah, continuar? sim, ela... Não, é que eu tava tentando lembrar por que diabos que ela foi lá. Ela foi lá como uma exigência, né? Ela disse que só iria participar lá do chamado do governo se ela pudesse conversar com o prisioneiro Ace primeiro. Isso, pra conhecer, Isso. né, o famoso pirata. E saber por que tá rolando. É porque tecnicamente todo mundo sabia que ia rolar uma guerra. Já desde um tempo atrás, já estavam se falando que, pô, tudo está se movendo para uma guerra. A galera já tava meio inquieta. Eu acho que no próprio arco de Saba hoje, a galera já tava tipo assim, pô, todos esses piratas da nova geração estão se juntando todos num lugar só, isso não é muito normal. Não é muito normal o que a Marinha tá fazendo, tá tendo muito navio de guerra aqui por perto, tá rolando alguma coisa. E aí depois que você descobre que eles vão executar o Ace e que o Uhum. próprio Barba Branca tá de olho nisso, aí você fica tipo assim, pô, vai rolar mesmo, mano, vai rolar uma guerra. E até então, parece que o Barba Branca sabe que o Ace tá em Impel Down e eles acham que a guerra vai explodir lá, que o Barba Branca já tá indo pra lá resgatar o Ace. Por isso que tem tanto navio de guerra também já lá em Impel Down. A segurança de Impel Down tá um pouco mais caprichada, porque eles realmente acham que o Barba Branca vai pra lá. Então, é isso que eu ia falar. Eu acredito que a ideia do Barba Branca, desde o início, né? Porque tem um outro desenvolvimento no próximo arco, né? Que indica que ele já sabia que a merda ia estourar em Marineford. Só que a Marinha, como você mesmo falou, né, Tilápia, que eles acreditavam, né, que assim, esses indícios todos que você falou começam desde o momento que aparece a cena da derrota do Ace com Barba Negra. E aí começa realmente em várias capas e vários tipo assim, aquelas páginas que aparecem no final do capítulo ou no início do capítulo, só pra, tipo assim, atrás de toda essa merda que a gente tá falando aqui, existe uma outra história. Aí essa história tava exatamente esses pontos que você focou. Juntando também com a nova geração, né? A pior geração, quer dizer, se reunindo em Sabaody. Aí, tipo, tava parecendo que era muita coincidência acontecendo. Quer dizer, de fato foi, né? Mas foi muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo, né? Foram muitos pontos acontecendo ao mesmo tempo. E. Muitas coincidências pra uma história muito boa, né? Verdade.
E aí tava acontecendo todas essas coincidências. A Boa Hancock, como a gente já comentou no último episódio, estava se negando aí. Aí ela se apaixonou pelo Luffy e criou essa exigência de que queria conhecer a pessoa que fez movimentar todo este terror desta guerra. Uhum. Pô, mas, cara, ô, velho, pô, que filho da mãe. O Oda, ele consegue construir esse world building, porque eu lembro quando a gente tava, tipo, quando a gente tava acompanhando essa história, cara, e isso era tudo muito legal, tá ligado? Tipo Uhum. assim, mano, olha que parada bem feita, tá ligado? Tipo, mano, se eu vou lá me matar por vocês, eu quero pelo menos conhecer o cara, tá ligado? E a galera, tipo assim, pô, não é legal, não vamos deixar essa mulher entrar lá, não faz parte dos protocolos e tudo, mas é tipo assim, mano, vai rolar uma guerra, mano. Se a gente não tiver todo mundo do nosso lado contra o cara que literalmente consegue destruir o mundo, talvez a gente não ganhe. Então deixa ela lá ver a porra do cara, tá ligado? Total, velho, total. E aí eu fiquei realmente na dúvida se isso foi um movimento da Maria pra tentar começar a tirar os Yonkou do poder, só que ao mesmo tempo isso depois foi meio que jogado de lado, né? Verdade. Porque os Yonkou, eles são uma entidade que a galera prefere ignorar de tão forte que eles são. E isso é bem descrito na história. Total. Ah, e tem o almoço, né? Antes, acho que. Eu não sei se é quando eles chegam em Impel Down ou se é um pouco antes, rola um jantar com eles e eles falam que eles vão precisar de todo mundo no lugar, que vai rolar uma parada aí. E aí você vê, né? Acho que é um primeiro momento que você vê, assim, ó, a ridícula diferença de altura da galera. Aham. E como os personagens são bem desenhados, né, cara? O Oda, ele tem um negócio, assim, pra fazer traço de personagem. É muito legal ver o Kuma do lado do... Rapaz, a gente acabou de falar do filho da mãe, eu esqueci o nome dele. Do O Moria? maluco de levar. É, do lado do Moria, do lado do Barba Negra, do lado do Mihawk. Cara, não, e o Dom Flamingo, né, cara? Que ele se destaca lá, com aquele jeito, né, de ombro pra frente, as pernas abertas, aquele andar meio engraçado. E que ele é alto pra caralho também, né? E ele vive encurvado pra frente. Total, cara, ele é alto pra caramba, só que ele não é tão alto quanto ele parece, que ele tá sempre encurvadinho, com as pernas abertas, é muito engraçado. Aham. Cara. Tem esse jantar mesmo deles comentando sobre isso, né? E os marinheiros, tipo, tudo apreensivo atrás, e os generais, tipo, brigando com eles. Não, vocês precisam manter e entender o que está acontecendo, vocês trabalham para a marinha. Isso já é um erro, né? Tipo assim, desde o início dá pra ver que isso é uma ideia de bosta, né? Você dá Uma poder ideia pra de pessoas. Dá poder pra pessoas que só fazem besteira, né? Cara, e aquela coisa, né? Não, e ainda falando nisso, antes do Luffy ir lá pra Impel Down, na verdade ele tá indo, né? Isso acontece, sei lá, entre dois capítulos. Ele vai e ele chega. É. O Garp vai falar com o Ace. E eu vou te falar que eu não gostei muito do que rolou no mangá, não. Eu achei que foi mais desenvolvido no anime. No anime, ele passa. O diálogo dele com o Ace passa muito mais expressividade do que um diálogo raso, assim, do tipo assim, eu falei pro pai do Luffy quem era o pai dele, e ele levou na boa. E aí ele, O tipo, mangá. O mangá acho que foram duas páginas só disso. 2 páginas, é? Aí é isso, tipo, eu falei que era o pai do Luffy pro Luffy, aí não se importou muito, não, ele sabe como é que ele é, né? Pô, e você aí nessa merda de situação, né? Caralho, eu criei vocês pra vocês serem pessoas melhores, olha a merda que você fez com a sua vida. E ele mó, tipo, ser chato, velho. Esse tipo assim, mano, caralho, como assim? Ele é pai dele também? O que tá rolando aqui? É que foi o pedido do. Aí isso eu acho que mostra um pouco depois, quando já tá em Marineford, né? Mas aí é bom trazer pra cá. Tem a cena, né, do Garp conversando com o Goldie Roger, né? No momento que ele já tá que o Goldie Roger se entregou, né? Vale sempre ressaltar isso. O Goldie Roger não foi capturado, ele se entregou pra Marinha. E o Goldie Roger confessa, né? Eu tenho um filho, meu filho está em tal lugar, minha esposa está grávida, ainda não nasceu a criança. Eu quero que você proteja a minha criança. Porque essa é outra coisa que eu vou falar. É ridículo. A Marinha caçou, literalmente, todos os descendentes e pessoas que estavam envolvidos com o Goldie Roger. E, tipo, só executou. E não foi, tipo assim... será que houve uma investigação de que essa pessoa estava envolvida? Não. Mostra isso claramente em várias páginas quando eles estavam caçando a mulher dele. Esta vila está condenada porque existe uma pessoa que talvez
tem algum tipo de relacionamento com ele. O que será Eu que falei o filho assim, da puta descobriu, né? Pra galera exterminar literalmente todo mundo que talvez tenha contato com ele. e é isso que eu falei, porque tipo, no One Piece, principalmente nesse arco, fica cada vez mais intrínseco que não existe justiça. Em nenhum momento, tipo, as pessoas que teoricamente eram pra aparecer. Por isso que eu fico puto até com o Garp, velho. Eu não entendo. Ele sabe que existe a corrupção, tanto é que ele não virou almirante de frota por causa disso, e ele ficava jogando esse papinho furado pro Luffy, velho. É tipo, pra mim não cola também. Assim, mas aí é uma construção do personagem, tá? Não é. É Dá porque aquela raiva, mas. ele acha que consegue mudar a coisa por dentro, né? Ele tem honra o suficiente pra não se rebelar contra o sistema, mas acha que dentro dele ele pode fazer alguma coisa. Exatamente. É assim, Sonhador, cara. Isso é um romântico. Então, isso é uma construção de personagem. Ele não é um personagem ruim em nenhum momento. Dá aquela angústia, dá aquela raiva, mas isso eu não estou criticando como é que ele foi desenvolvido. De fato, ainda pra mim é um dos melhores personagens de toda a saga de One Piece. Não tem como. O Garp tá lá na perfeição. e aí o Rod, ele pede, eu quero que você cuide dele como meu filho. E tanto é que, na verdade, ele cuidava de umas aspas bem grandes, porque nem do Luffy ele cuidou direito, né? Mas ele dava muito mais atenção pro Ace do que pro Luffy. E aí depois o Luffy veio a se tornar um neto relativamente querido pra ele, né? E a gente vê isso quando mostra o passado dos dois, que a gente comenta isso também depois, não é de agora, não. E ele também fala que o Portugas é o nome da mãe dele. Que ele odeia o sangue que ele tem pelo nome do pai. Exato, o Tem sangue de direito amaldiçoado que ele tem. esse ódio do Ace contra o Roger. Nunca saquei direito, não. Não, é porque a gente comenta isso no próximo arco, que aí mostra, né, um pouco passado do Ace, e aí como é que ele conheceu o Luffy de fato, né? E aí mostra o porquê dele ter desenvolvido esse ódio. Daí o pior que tá escrito nos mangá, nos capítulos. E aí a gente chega na prisão, né, submarina. A prisão submarina já começa com um local imponente. De vista, assim, ela não parece um lugar grande. Quando, tipo assim, tá cheio de navios de guerra, né, que é pra proteger exatamente caso haja uma invasão. E a gente vem também descobrindo nesse meio caminho, um pouco antes, de que aqueles portões gigantes que existem tanto na ilha de Enies Lobby, e aí vem descobrir que existe mais outros dois, né, que é o de Impel Down e de Marineford, eles servem para criar uma correnteza específica da marinha no qual eles consigam transitar entre esses três órgãos mais rápido do que qualquer outro tipo de navio. Isso é legal, né? Só que também ninguém fala como é que aquela porra foi feita. Tipo assim, é outro mistério da natureza. Aquilo, né, cara? O Oda estudou, mas assim, ele tinha um mangá pra escrever, né, cara? Se ele quisesse fazer um documentário sobre navegação, era outra história, né, pô? Não de navegação, eu tô falando realmente assim, porra, olha o tamanho daquela caralha daquele portão. E aí existe um botão ele fica específico. no meio do nada, né? Ele fica no meio do nada, né? Não parece que tem um muro em volta dele. Agora que eu tô vendo a imagem dele aqui agora. Não parece que tem um muro em volta dele, parece que é só um portão gigante mesmo. Não, então, é só um portão gigante. E aí, tipo, você abre e fecha ele através de uma sala de comando dentro das bases. Onde é que tá todo o mecanismo, velho, que os bichos fazem? Como é que existe, tipo, as roldanas, os negócios? Onde é que tá essas merda que abre esse portão gigante, imenso, velho? Agora que tu comentou, eu tô vendo aqui. É só um portão no meio do nada gigante. É imponente, eu admito. É muito foda, mas... Porra, vai ter... Pra mim... mas é só sendo chato, mas não vou criticar tanto isso, não. Tem tanto erro nesse capítulo, esse aí é o menor deles, cara. O nome é Portões da Justiça. Sim. E aí, quando ela chega lá, o Luffy já dá um jeito de se esgueirar, porque antes dela adentrar a fortaleza de Impel Down, ela tem que ser revistada, né? E é revistado lá e começa a mostrar um dos guardas. É uma mulher. Uma mulher. É porque a maioria desses chefes de guarda eu achei tudo bosta, velho. Não sei, não gostei de nenhum desenvolvimento, não. Então, é aquela coisa, né? Tem o vice, que eu não lembro o nome dele agora, o vice-diretor. O Hannibal, isso. Nossa, como é chato esse personagem. Mas pelo menos ele odeia o chefe dele, então um proletariado fudido como todos nós, ganha uns pontos. E aí, mas se bem que tem o lance da... eu vou botar umas aspas gigantescas aqui, porque eu não sei se o Oda se prepara tanto assim não. Mas meio que o poder da boa Hancock meio que dá uma apagada temporária na mente da galera quando ela é descongelada. Então, ela conseguiria... Eu acho que a única pessoa que conseguiria infiltrar o Luffy dentro dessa prisão de maneira furtiva seria ela.
Não, sim, porque dá pra ver que o negócio não serve só pra seres humanos, né? Serve Qualquer pra coisa. Dendemushi também, sabe Deus como, mas tô É vendo porque o o Dendemushi congelado. Dendemushi a gente vem descobrir que ele é um ser vivo, ele não é um ser, tipo, mecânico, um androide. Ele é E, um animal mesmo. e ele tá com os olhinhos apaixonados aqui pela boa, então eu não sei porquê, eu não sei como. Então, aí ele é um ser vivo que se apaixonou por ela, então, tipo, ela automaticamente consegue usar o poder dela. E aí é como se congelasse a pessoa no tempo, né? Então, o momento que a Isso, pessoa é congelada e o momento que ela volta é como se não tivesse existido. É como se a pessoa entrou em coma, literalmente. total. É muito bom. O Oda ele tem os seus momentos, né? Não são todos, não, mas alguns. Alguns a gente tem que dar pra ele, sim. Aham. Eu tô Assim, vendo uma e aí outra eles. piada bacana aqui, ele diz que o Luffy diz obrigado pra Boa Hancock, só que tá dizendo aqui na nota de rodapé, ela entendeu outra coisa, ela entendeu eu te amo. Ele disse arigato e ela entendeu ashiteru. Porra. É. Aí ela desmaiou. E aí ele fugindo, aí, antes da gente só começar, aí eu só queria dar esse briefing pra gente não ter que ficar explicando toda vez parando pra poder explicar, né? Impel Down ele é dividido basicamente, inicialmente, né? A gente conhece que ele é dividido em 5 níveis, e aí futuramente a gente vai descobrir que na verdade são 6. E cada nível ele é chamado como... São 6 infernos no total, né? O primeiro nível é o Inferno Vermelho, que ele é transitado entre duas partes. Ele tem as celas de prisões normais para prisioneiros que eu acho que chegam recompensas até 100 milhões ou até 50 milhões, eu não lembro. Mas aí a categoria é sempre pela mais ou menos a recompensa. E a recompensa equivale à periculosidade do prisioneiro. Uhum. E esse primeiro nível ele é chamado de Inferno Vermelho, porque caso um prisioneiro queira escapar desse nível, ele tem essa oportunidade. E para ele escapar desse nível para passar para o nível 2, existe uma sala onde tem uma floresta, e essa floresta ela é feita basicamente de espinhos, tudo nela são espinhos. Então a pessoa tem a oportunidade de tentar chegar nessa floresta, atravessar esta floresta e se jogar dentro de um buraco pro nível 2, para se ele quiser sair desse nível. E esse nível e essa floresta vale ressaltar porque quando os presos vão para a cadeia, nenhum deles usa sapato. Todos eles sempre são só usando a roupa da prisão, que é aquela roupa listrada, algemas e todo mundo descalço. Então se ele for atravessar essa floresta, ele vai se machucar muito. Já o segundo nível, para mim, seria o nível mais tranquilo, né? É o nível bestial. E o que acontece? São níveis onde existem vários tipos de feras dentro desse nível, para caso o prisioneiro fuja de sua cela, ou ele esteja fazendo algum tipo de baderna dentro da cela. Estas bestas dentro do nível vão lá e podem executar, podem torturar e fazer várias coisas com os prisioneiros. O terceiro nível é conhecido como o Inferno da Inanição, onde eles literalmente torturam os prisioneiros como limitando. Oi? Pela fome, né? Limitando sua alimentação e sua água. E, inclusive, este inferno, ele é acentuado inicialmente como um inferno um pouco mais crítico, porque ele é muito quente. Porque abaixo dele está o inferno escaldante, e todo o calor e massa de ar quente que teoricamente era para sair para algum lugar fica preso dentro desse inferno. Então, além da fome, eles têm essa situação de calor absurda. E aí, lembrando, o segundo nível acho que é prisioneiros para até 100 milhões, o terceiro nível é para prisioneiros acima de 100 milhões, e o quarto nível já começa por uma galera que é um pouco mais crítica, né? Mais pesada. E o inferno escaldante, ele é basicamente uma caldeira gigante onde tem um óleo fervente, e esses prisioneiros que estão dentro desse inferno, eles também ficam em momento de inanição. É muito mais quente do que o inferno escaldante, quer dizer, do que o inferno da inanição, e eles ficam alimentando a pira que fica esquentando esse óleo fervente. Abaixo desse nível temos o inferno congelante, que são prisioneiros, eu acho que têm de 400 milhões para cima, onde eles não têm uma cura. É um frio tão absurdo que muitos dos prisioneiros acabam morrendo congelado dentro da própria cela, porque eles não têm condições, porque eles só têm uma roupa simples, né? Eles não têm casaco nem nada. E aí a gente vem descobrir que existe o sexto nível, que é o Inferno Eterno. E eu achei meio idiota o Inferno Eterno, porque é basicamente um lugar escuro e os prisioneiros que a Marinha quer que todo mundo esqueça estão presos lá dentro. É punk, né? E a gente vê que é basicamente... Oi? Ele não economizou tortura nesse... Não economizou tortura e nem fascismo nesse capítulo. Exatamente, por isso que eu falei, velho. Eu não lembrava de ser tão drástico assim, de ser tão ditadura o lugar, velho. É basicamente, tipo assim, a Marinha, se ela quiser, ela pode incriminar uma pessoa, a Deus dará, enfiar dentro de Impel Down e torturar ela a torta direito. E ninguém vai saber nada. Ninguém vai saber nada. E eu não sei porquê, mas a galera tem meio que um tema de demôniozinhos aqui, né? Todo mundo é meio demoninho. Os guardas são. Isso é verdade, bem lembrado. O Magalhães
guardiães têm, por exemplo, se falar de chifre, todo mundo tem chifre. Até uma torturadora lá do, acho que é do Inferno Escaldante, que se veste de sucubuzinho. Ah, sim. Ela é a domadora, né, dos... É, aqui, ih, uma galinha gigante. Galinha. Uma galinha. Ah, não, ela tem um É. koala gigante. Ela tem um koala gigante e uma vaca gigante. Caralho, a vaca espancou o Jinbe foda, irmão. Sim. Aí tem uma girafa e tem um outro também. É, eu não tô achando outro também. Só tem umas silhuetas deles, eu não sei que bicho é. Ah, ele aparece... Acho que é uma zebra. É uma girafa e uma zebra. Hum, E aí, tá, aí beleza, aí o Luffy consegue adentrar. Aí ele, mal entrando no primeiro nível, ele já encontra um prisioneiro em fuga da cela que está querendo sair daquela merda daquele lugar. Porque foi mostrado nos capítulos anteriores de que tinha uma tripulação no mar e foda-se, não é muito importante não. E esse prisioneiro que tá em fuga é exatamente o Bug. Bug, o palhaço. Ai, cara, como eu acho esse bicho chato, irmão. Meu Deus do céu. Nesse Aí ele capítulo, ficou, especialmente cheio de piadinhas, eu não gostei nada dele. porra, só do capítulo, o arco inteiro de Impel Down e de Marineford eu achei um porre, velho. Marineford ainda tem o seu valor, mas o de Impel Down, cara, nossa. Porque o de Marineford ele aparece exponencialmente. Agora, Impel Down, um porre. Fora o fato de que esse poder dele, pelo amor de Deus, né? O fato dele poder literalmente voar, tá de sacanagem. Mas é que ele pode voar numa distância segura pé. onde os seus pés estejam no chão. É, ele tem um, como é que é o nome do... Tem um raio que ele consegue ficar dos pés dele. Quer dizer, na verdade, acho que eu não lembro se é só dos pés ou se é de qualquer parte do corpo. Mas existe um raiozinho pra onde as partes dele podem se mover e ainda ele não conseguir controlar elas. Sim. E aí fica aí nessa palhaçada, né? Tipo, ele primeiro encontra o Luffy, aí ele pergunta o que o Luffy tá fazendo lá, e aí ele fala que ele tá querendo fugir, mas o Luffy na verdade tá entrando, procurando pelo Ace, aí ele acha que é um absurdo, só que o jeito que o Luffy derrota existe uns bichos que já tá perseguindo ele, que é conhecido como... É ridículo, a apresentação desses bichos. É eles cortando um rei dos mares, fatiados debaixo d'água, pra trazer carne pro negócio, pra poder alimentar a galera. E aí quando chega lá, os bichos são um bando de porcaria, são uns minions que fica ali. Ele apanha do... Véi, os bichos apanham do Bug, velho. Como é que pode? E aí fica nesse desespero. Só que aí, ao mesmo tempo que o Bug mostra toda uma cena de luta dele derrotando um desses caras, milaborante, de um jeito milaboroso. Milaborante. Isso. Foi difícil, mas saiu. Aí quando vê ele olha pra trás, o Luffy já derrotou todos os outros. Aham. É aquilo, né? O Luffy também sai espancando o Rei dos Mares aí, à torta direita. E aí ele decide então colar com o Luffy pra poder... Ele acha que vai ser mais fácil fugir da prisão se ele estiver perto do Luffy. Aí corta, não sei... corta a cena... Oi. Tem a pulseira. Ah, é verdade, ele tá usando uma pulseira no braço, né? E eu acho que ele achou em... Foi em Thriller ou foi em Sabaody? Foi um negócio assim, ele achou essa pulseira que tava com ele. E Que a aí Nami achou que era uma coisa insignificante e deixou com o Luffy, né? eu lembro que teve uma coisa assim, de que ninguém deu bola e ele achou bonito. Sim, e aí o Bug, ele sabe que aquilo ali é um mapa do tesouro de não sei quem, que é um tesouro absurdamente grande. Ele não fala, ele só quer a porcaria da pulseira. Então, Ai, que saco ele chorando. A pulseira eu lembro que era... Mapa do Era tesouro que eu estive procurando. A marca do tesouro do Capitão John. Essa e é um tesouro aí que ele diz ser importante. É basicamente isso. O Bug ama dinheiro, né? Então se tem uma pessoa que sabe... Na verdade, eu acho que ele tava até procurando esse negócio. Foi por isso até que ele foi preso. Acho que ele tava cavando num lugar e aí deu ruim. A Maria capturou ele. Eu lembro de uma coisa assim. Ele tava numa mina cavando lá. E aí acham ele... Alguma coisa assim, eu lembro de alguma coisa disso. E a Alvira tá comandando a galera enquanto isso. Lembrando aqui agora que eu lembrei. Tem. Um pouco antes, né? Aquela das chefes lá da prisão, quando tá falando com a Boa Hancock, né? Ela explica, né, que o local onde os prisioneiros passam, né? Eles entram pelo um outro lado, eles tiram todas as suas roupas e eles são colocados na Hell Water, né? Água que ferve a 100 graus em caldeirões de ferro, que aí serve como esterilização e também batismo por entrarem na prisão. Eles não economizaram nada, né, irmão? Galera. Sim. É porque assim, eu só tô pulando esse negócio porque a gente só tá na apresentação de um monte de personagem chato. Um pouco antes dele ir pro nível 2, você já citou, né? Mas aí a gente vem a saber que o Jinbei,
um dos Chichibukais está preso também dentro de Impel Down, porque ele se recusou fielmente a ajudar a Marinha a lutar contra o Barba Branca, porque ele tem uma grande dívida com este homem, né? Este homem maravilhoso. Total. Caralho, foda. E a gente também conhece o. Ai, meu Deus, como é que fala isso? Magellan. Magellan. Ah, Magellan. Magellan. Que O isso? diretor da... Isso, o diretor da prisão. O único que vale a pena mencionar. É verdade. Como você falou, né? Ele é um personagem extremamente forte, ridiculamente forte, né? E que em certos momentos ele acaba sendo nerfado à toa só pra poder dar protagonismo, né? Pro Luffy. Total. Infelizmente tem que ser, né? Ele mostra ele matando uma galera em minutos, só pra mostrar o quão poderoso ele é. Ele também é um usuário de Akuma no Mi Logia, né? Ele é a Logia do veneno. Ou ele não Sim. é uma Logia? Ele se confunde com Logia. É uma coisa assim. Acho que ele é Logia mesmo. Deixa eu ver aqui. Porque ele meio que não vira veneno, ele controla veneno. No entanto, ele não é resistente ao próprio veneno. Embora ele ame o gosto. Não, ele é. Eu acho que ele é resistente, mas não é tão resistente assim, né? No entanto, ele tem. Ai, meu Jesus. Constantes diarreias 24 horas. Tá aqui. Ele não é um usuário de Logia. Ele não consegue transformar seu corpo em veneno. Ele expele veneno pelo corpo, mas ele não consegue transformar seu corpo em veneno. O lance dele não ter resistência ao próprio veneno já mostrava que ele era o Logia. Só que é aquilo, né? Ele meio que. É meio que ele faz um veneno. Ele faz um caminho de veneno e ele viaja por esse caminho de veneno como se. Eu não saquei. Não saquei se como ele se fosse- faz o veneno levar ele ou se ele vai. É muito estranho. É como se fosse um tobogã do inferno, né? Ele passa andando do Isso. veneno. Só que o tobogã que vai pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, tá diagonal, vai pra onde ele quer. Aí, certo. Tá certo, esse cara Mancava. voa. Ele É. voa, legal. Porque o cara que controla veneno voa. Eu vou deixar essa pro Oda. Ele que tá ganhando milhões pra escrever essa porcaria. Não sou eu, não. Sim. Tá, aí o Luffy chega no nível 2, ele encontra com a merda do Do bug. Não, ele já tava com bug, chega no nível 2, ele encontra o Mr. Tree. O Mr. No Tree, eles... nível 2, o Bug tem uma ideia. O Bug tem uma ideia de que a galera tá muito focada neles. Tá todo mundo procurando eles o tempo todo, então eles estão tendo que lutar pra caralho. Ele fala, vamos fazer uma rebelião. Vamos soltar essa galera. Que aí todo mundo vai tentar correr pra onde quer e aí eles meio que vão parar de correr só atrás da gente. A gente vai diminuir um pouco a dificuldade da parada. E nessa, eles acham o Number 3. E Mr. Tree. aí começa, ele faz cópia das chaves, liberta todo mundo, começa a rebelião, eles encontram a Quimera. A Quimera é Quimera, né? É. O nome. Aí é um saco, aí eles batem na Quimera, e eles destroem o chão e aí eles caem no nível 3. Pronto. Aí agora sim. No nível 3 eles estão num calor excessivo. Eles estão sentindo já esse calor, mal chegando no nível, tá sendo difícil de respirar, tá difícil de andar. Porém, numa cela em específico, onde mesmo todo mundo reclamando, tem uma pessoa. E esta pessoa está dançando neste inferno. E ele está cantando neste inferno. E ele está incentivando que todo mundo não precisa sofrer junto, porque eles têm o poder do amor e eles precisam continuar vivendo lá. Poder do Nakama. Exatamente. Essa pessoa não é nada mais, nada menos do que Bon Kurei, velho. E temos o retorno e o reencontro do Luffy com Bon Chan. Cara, é lindo demais, cara. Esse é de longe um dos personagens que eu mais gosto do One Piece, cara. Que personagemzinho maravilhoso, bicho. Eu adoro ele, cara. Eu adoro o estilo dele, eu adoro as piadas dele, o humor dele, a positividade excessiva. Nossa, e é como você falou, esse engajamento que ele tem pelos seus amigos, eu acho que é literalmente a mensagem mais importante que teve dentro desse arco inteiro, velho. O sacrifício que ele faz novamente, não é a primeira vez, mas é o sacrifício que ele faz novamente ao lado do Luffy apenas porque o Luffy o considera seu amigo, velho. É lindo Total. isso. Dançam juntos, eles dançam juntos, cara. Isso é que só amigos fazem, cara. Ele tem essa parada de toda vez que ele encontra com ele, eles dançam juntos. Eles ficam jogando a perna pra cima, que uns malucos. Sim, e o Bon Kurei, ele é incrivelmente forte, tem isso também, né? Ele derrota, né? Ele derrota uma das quimeras dançando e chutando. E simples assim, velho, usando o poder do... Cara, eu esqueci. Chute. Ele tem um estilo de luta lá, né? Ele tem um negócio assim. Então, o estilo de luta dos travestis, mas eu tô querendo lembrar a palavra dos bichos, que é alguma coisa Kenpo. Vamos ver aqui.
Aqui a Sucubo. Magalhães fica puto, mata uma galera. Aqui ele vira o Okama Zoro, Kenpo. ele vira o Kama Kenpo. É, que o Okama é de travesti, né? De ser travesti. Ele usa o chute Hakushu Harabashi. Ou é New... Ah, não, a New Kama Land é pra onde ele quer ir, né? E aí, tipo, ele decide também se juntar com o Luffy, né? Além do reencontro maravilhoso, é porque ele está em busca de uma pessoa que... Existe a história de que essa pessoa estava presa dentro de Impel Down. E esta Acho que é o Homem dos Milagres, né? Exatamente, é o Homem dos Milagres, que ela consegue realizar todos os desejos de todas as pessoas que têm que têm as suas vontades. E esta pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que a rainha de New Kama Land, que é a... Peraí, eu anotei o nome dela completo aqui, só pra falar. Ih, Maria. Ele está à procura da milagreira Empório Ivankov. O nome dela é Empório. Empório. E aí, como ele vê que o Luffy está descendo, né? E ele tem notícias de que a Empório Ivankov está no nível 5. E o Luffy até este momento acredita, né? Que o Ace está preso no nível 5, que esse é o último nível da prisão, né? Ele parte junto com ele pra essa aventura de ele encontrar essa milagreira, essa quase que uma deusa pra ele, né? Total. E ali ele disse que ela se deixou capturar, né? Ou foi uma Sim. coisa assim, ou foi ela que entrou pra salvar uma galera. Também tem acho que também tem essa lenda de que ele entrou lá pra salvar uma galera. Essa parte eu vou falar que eu não lembro. Mas, assim, basicamente ela tá lá ainda. A gente vem descobrir... Vamos chegar lá. Então, o Luffy e o Bon Clay, né? E o Bug e os outros lá, mesmo desacreditados, né? Continuam seguindo os dois, porque os dois são extremamente fortes, né? Então, ficar perto dessas pessoas é mais seguro do que eles tentar subir, né? A prisão e fugir. Eles vão pro nível 4, o Inferno Escaldante. Aí no Inferno Escaldante tem uma leve apresentação de que o Mr. One está lá, né? E ele tá fazendo esse trabalho. A gente vê que, de novo, torturas idiotas, assim. Tem um dos prisioneiros que ele não tá aguentando mais, né? Ficar naquele calor escaldante, levando o Tora de um lado pro outro. Ele cai numa das passarelas e a galera, tipo, simplesmente pega ele e joga ele no óleo quente. É nesse nível de como a vida humana não é extremamente insignificante. Ou que eles basicamente, esses prisioneiros, não são mais humanos perante essas pessoas. Caralho, é punk, irmão. Ah, sim, e agora também o Magalhães já tá sabendo o que tá rolando, né? Até então. Isso. Aí eles vão começar um plano pra conter a galera. E o Magalhães tá loucaço já indo pra lá. E tem uma luta no nível 4, né? A primeira luta onde, tipo, a gente acha que... Até aquele momento, assim, na época, né, que eu li, a gente ainda tá acreditando no poder do Luffy, no poder do protagonismo. E a gente acha que tá tudo certo, né? Mas não. Ele, novamente, encontra uma barreira que não é possível ultrapassar. E eu acho e ele avisa, né? Ó, não, você nunca vai conseguir ganhar desse cara, porque todos os seus ataques são de perto. E esse cara, ele é venenoso. O lance dele é veneno. Você vai morrer se você lutar com ele de corpo a corpo. Não existe como você vencer. E o Luffy fala que, está comigo. Tá com o pai que eu me garanto. E aí mas ele tenta lutar, né? Normal ainda, porém... Ele tenta dar umas porradas nele ou outra, assim, e ele consegue dar uns golpes, tudo. Até por isso que ele se lasca, porque ele acha que se ele acertar ele diretamente, não importa se ele se machucar. Não importa se ele se machucar, se ele acertar um golpe tão forte que derrube o Magalhães mais rápido do que ele vai derrubar ele vai ganhar a luta. Só que não é bem isso que rola, né? Mas aí a gente também descobre que existe cura. O Magalhães, ele guarda cura pro veneno dele. Porque ele vive se envenenando. Né? Ele vive se envenenando. Ele tem basicamente a produção da própria cura, né? Só que aí é novamente assim, eu acho legal, né? Pelo menos até esse momento, porque a gente continua vendo que o Luffy ele ainda não tá preparado. A gente acha, né, que ele tá correndo atrás do irmão dele, ia dar tudo certo. Só que, de novo, ele encontra outra barreira e ele vê que ele não tem condições, né? Tanto é que a gente termina esse arco todo e mesmo assim ele não bateu de frente mais com o Magalhães nenhuma outra vez, tirando essa vez. É, verdade. Na verdade, eu acho que tinha até uma outra vez, mas ele vai usar uma armadura de cera. Ele começa, mas também não foi uma luta ainda de um certo modo unilateral, sendo bem sincero, que já é mais pro final do ar. A parada do Magalhães é ele colocar o limite, saca? Tipo assim, velho, não importa
o quanto você queira. Às vezes existe um limite. Eu sou esse limite, você não vai passar. E, É, pô, e é punk, tá ligado? Porque o Luffy, ele dá tudo de si mesmo na luta. Na verdade, o Luffy, às vezes ele é bem imbecil, né? Porque ele, literalmente, ele se mata por nada. não, nesse caso ele tá buscando a torta e a direito salvar o irmão dele, né? Nas anteriores eu entendo, eu concordo contigo. Até o arquipélago de Sabaody, né? Ele se mata por nada. Mas aqui ele tá fazendo sacrifício porque ele tá com um objetivo maior, né? E o objetivo maior é recuperar o irmão dele, que é, basicamente a única família, de um certo modo, que ele ainda considera que precisa estar lá, viva, né? Pra ser o objetivo dele alcançar ele. Foi a promessa que ele fez com o Ace, né? Até então, estranho pra caralho, né? Porque eles são irmãos, só que de pais diferentes. A gente não sabe ver o que rolou aí. É, isso é verdade. Até o momento a gente ainda não sabe. Eu sempre achei meio estranho essa parada. Porque o Portugas fala, não, eu peguei o nome da minha mãe, e você fica, pô, mas não tem Portugas no nome do Luffy. Por que ele é o irmão dele? O que tá rolando? O que tá pegando aqui? É, mas a gente acha também que pode ser, né? Porque o nome dele é Portugas de Ace, né? E assim como tem Uhum. o Monk de Luffy, né? A gente não. Você acha que ele tem o dedo, o dedo Gar. É, e aí ele tem uma derrota devastadora. É bem chocante, assim, a derrota, né? Nesse momento, né? Bon Clay, ele desapareceu. Aí fica, tipo assim, é jogado uma tensão de que como se o Bon Clay tivesse Abandonado. abandonado ele. E nesse momento, né, também, o Luffy, tipo, depois que ele é derrotado, né, ele aparece literalmente numa poça de veneno. Hum. E o Magalhães manda ele ir pro nível 5. Jogar o corpo dele no nível 5 e ele vai morrer lá, velho. Porque não há o que fazer, ele não vai resistir ao veneno. E de novo, o que eu falei, as pessoas piratas, né? Qualquer um que é condenado pelo governo mundial, não é mais um ser humano. Porque eles Uhum. não. Eu sendo bem sincero, não sei pra que existe aquela porra daquela prisão. É mais fácil matar todo mundo. Hum. O próprio nível 6 pra mim é uma incoerência total. Pro jeito que eles torturam essa galera todinha e não é por busca de informação, porque não tem nenhum momento sério. Eles fazendo todo esse processo porque eles estão buscando alguma coisa, eu não sei pra que existe essa prisão. Era mais fácil literalmente matar todo mundo. Cara, é o que eu falei, esse arco ele é muito bom, ele é muito construído, só que o problema é que ele tem muita inconsistência dentro dele mesmo. E isso é meio ruim. Eu acho É, isso uma escrita ruim, querendo ou não, o Oda, a galera fica endeusando esse cara. E, brother, eu não faço isso não, cara. Eu acho que a escrita dele às vezes é bem ruim mesmo, assim. Eu já falei, ele sabe muito bem encerrar personagens, ele sabe muito bem fazer world building, ele sabe muito bem construir uma tensão, ele não sabe desenvolver, cara. O desenvolvimento é. dele é muito ruim, ele se perde, ele precisa ficar repensando as regras dele. É meio inconsistente. Não, eu também concordo. E aí, quando a gente tem esse no momento no nível 6, né, há uma piadinha de leve, né? A gente descobre que o Bon Clay, ele na verdade se disfarçou do Hannibal. O Hannibal, a gente achava que era um personagem forte também, mas outro que apanhou facilmente e foi enganado, Facilmente, né? né? E foi Ah, é! enganado. Aí uma coisa boa. Descobrem que ele se disfarçou do cara por causa da porra da piada. Que ele vive fazendo a droga da piada de que ele quer ser. Que ele quer substituir o Magalhães, que ele morra, que ele quer que ele desista logo do cargo. E aí tem um momento que o Bokurei não faz a piada. E aí eles ficam tipo assim, uai, que porra é essa? E a piada? Aí eles, tipo assim, Não, pô, não é o cara, é outro sujeito, tá ligado? não, eles nem E chegam a aí. descobrir, não. Eles nem chegam a descobrir, porque a Não, piada que. rola uma hora sim. Acho que não é Não, agora. não. Acho que não é agora. Porque o que que acontece? Ele se disfarça, né, como o Hannibal, aí ele tá descendo pro inferno congelante. Ele tá com um casaco, e aí, antes dele entrar no inferno congelante, porque ele disse que ia entrar lá pra poder garantir que o Luffy ficasse dentro de uma cela, Hum. os guardas falam lá, nossa, você tá usando um casaco? Não, mas o Hannibal, ele se gaba de que ele nunca precisa fazer nada, Uhum. ele aguenta todos os níveis de tipo, mudança de Da prisão. temperatura dentro de Impel Down, como se não acontecesse nada. E todos os guardas o elogiam, né? E tem orgulho dele por causa disso. E aí o Bon Clay tira o casaco, entra no inferno congelante e o bicho tá lá sofrendo pra caralho com frio. E aí. Mas é tudo por amizade. Sim, é tudo por amizade. Uhum. E aí ele. Cara, é chocante novamente, assim, as cenas, né? Tá lá todo mundo que tá no inferno congelante já desistiu. O Bon Clay tá arrastando o Luffy de um lado pro outro, procurando pela milagreira. E todo mundo falou: não existe ninguém aqui não. E tem uma lenda, inclusive, né? Que ele tava olhando quando ele tava descendo pro nível, né? Tinha uns certos nomes que estavam riscados, né? De quem pertencia ao nível 5. E o nome da Ivankov estava riscado. Porque há um Hum. mito
de que existe um fantasma ou alguma... Eu não lembro se era um fantasma, mas uma criatura que sequestra as pessoas do nível 5. E essas pessoas só desaparecem, ninguém sabe. Não existe rastros, não existe, tipo, evidências de pra onde essa pessoa foi. Mas aqui é como se fosse um mito dentro do nível 5 de que essas pessoas, quando são mortas lá dentro, elas são levadas para algum outro lugar para serem comidas. E também porque tem uma matilha de lobos famintos lá que quem tenta fugir escapar da cela é caçada por esses lobos famintos. Ah, tem até a cena, né, dele lutando lá, é uma cena emblemática dele fazendo lá as poses de luta dele. Sim, e Enquanto o aí, Luffy porque tá o morrendo lá no Luffy chão. tá apagado e ele Uhum. tá arrastando o Luffy de um lado pro outro e os lobos decidem, a partir daquele momento, correr atrás dele, né? Tipo assim, não, a gente é comida, a gente vai comer eles. E o Bon Clay protegendo o Luffy a todo custo. Só que aí chega um momento também que o Luffy ele acorda, ele consegue ter um momento são, né? E aí ele usa o hack do rei novamente, apagando todos os lobos. E cai de novo. E cai desmaiado. E o Bon Clay banhado em sangue, né? Isso, que é o Bon Curei, ele desmaia, no caso. Eu não lembro agora se o Luffy chega a desmaiar nesse momento ou não, mas aí aparece uma pessoa, e essa pessoa... Um pouco, tanto estiloso, né? Sabe quem ele me lembra? Ele me lembra a Cruella. Mas é total baseado nela. É total baseado nela. A primeira vez que eu Sim. olhei, eu falei, uai, o que a Cruella tá fazendo aqui agora? Que porra tá rolando aqui? É como você falou, é um personagem totalmente baseado nela e aí acontece exatamente isso. E que aí eu lembro, o Bon Curei tá apagado, né? E aí ele acorda. Ele acorda neste ambiente maravilhoso, né? Onde ele se encontra com o Ivankov. Quer dizer, na verdade ele encontrou com um monte de Okamas, né? Aham. Eles falam bicha mesmo, né? Isso. Eles chamam de Okama, né? Que é Okama no japonês, acho que é basicamente travesti. É pessoas que. Quer dizer, pejorativamente são homens que gostam de se vestir como mulher. Mas aí dá pra usar também pra mulheres que querem se vestir como homens hoje em dia. Hum. E aí ele encontra, né? E todo mundo, tipo, fala, não, aqui é um lugar maravilhoso, todos eles estão se esbaldando em comida, estão se, tipo, bebendo, rindo, festejando, e é tudo graças a uma pessoa maravilhosa. E esta pessoa maravilhosa aparece no palco, Nossa fazendo um senhora. show de abertura. Cara, velho, o pior que ele é muito maluco, ele é muito estranho, cara. O desenho dele, cara, meu Deus, o Ivankov é muito estranho. O Oda, ele. Eu não sei, cara. Ele tem uma cabeça desproporcionalmente grande ao corpo, as pernas pequenininhas, ele é todo quadrado. É muito bizarro, cara. O Oda quando ele quer, mano. E aí, Ai, Jesus. Aí tem toda a apresentação, aí tanto é que aí chega um momento que o Bon Clay ele fica todo eufórico porque finalmente encontrou a milagreira e aí ele se lembra, né, que estava procurando ela pra ver se ela conseguia ajudar a salvar o Luffy. Mas aí ela tem uma conversa sincera com ele falando que o Luffy na verdade implorou pela vida pra poder que ela salvasse o Bon Clay. E aí fica esse É, né? limite, né, tipo, da amizade dos dois. E aí tem um momento que eu acho que já aparece aí, né, que é o Bon Clay continua insistindo de que ela tem que salvar o Luffy a todo qualquer custo, aí ela usa o poder dela lá, o Death Wink, eu acho, que aí a bicha pisca tão forte que sai tipo uma onda de ar e bate nas pessoas. É, mas algumas vezes transforma a pessoa, muda o sexo da pessoa. No entanto, ele fez isso com um cara, assim, do nada. Ah, não troco de nada, o cara foi lá matar ele e ele, vira mulher. Ah, não, foi porque o cara queria vingar o pai dele, né? Que o pai dele era o rei de uma nação e tudo mais. E aí o pai dele sumiu, desapareceu e quando voltou como uma mulher, voltou como uma Okama. 3 anos depois, isso foi a ruína da família dele, o país ficou na bosta e o caralho é quatro, ele queria se vingar. E aí o Ivan só vira e fala: O que você me diz de que fui eu que fiz isso? Não foi seu pai que não estava cansado dessa vida de marasmo, sem amor e sua família? Você acha que ele amava sua família? Você acha que ele amava vocês? Não, ele estava em busca de um outro sonho. É uma fala, tipo, pesada, assim, pra falar a verdade. Parece piada, assim. Aí ele transforma, né, o cara. Aí ele, tipo, as mãos dele viram agulhas. E Não, isso ele faz no aí... Luffy, que é o dos hormônios. O Death, Não, ele ele faz com usa esse cara também. também, mas ele usa o Death Ink, Death Blink, Ink, alguma coisa assim. Wink. Aí o Death Wink ele é só basicamente uma rajada de ar que ele faz ao piscar o olho dele muito forte. E aí ele transforma esse mesmo cara, né, em mulher também, e ele fala: agora você vai descobrir os prazeres e você vai me dizer que se foi realmente uma tortura pro seu pai ou se foi um desejo dele. E aí ele fala, e ele ainda fala: você é bem-vindo a ficar aqui, porque aí a gente vem descobrir que ali era um nível secreto, um nível 5.5 dentro de Impel Down, né? E eles se transformaram aquilo ali na New Kama Land, né? Tem a Okama Land, que é o local onde o Ivankov é rei, né? E essa New Kama Land foi um novo estado de Okamas que eles criaram dentro de Impel Down, pra quem eles quisessem resgatar e quisessem aceitar a cultura deles.
Ai, meu Jesus. E aí ele, tipo, fica... Acho que o Bon Clay ainda fica desesperado, né? Ele quer salvar o Luffy. E aí ele conta, não, beleza, eu ia salvar somente você a pedido do Luffy, só que eu gostei muito do menino, né? E eu acho que até aquele momento ele não sabe que o Luffy é filho do Dragon, né? Acho que ele Ele só sabe descobre depois que o depois. Luffy... É, só depois. E aí ele fala bem assim, né? Que aí ele, não, você tem que se apressar, o Ace vai sair daqui a tantos dias, vai ser executado, mas aí ele fala, não, o Luffy ele vai só se recuperar no processo normal, acho que em tantas horas, o período, né, que ele apagou lá no nível 5 e aquele momento, eu acho que já tinham se passado umas 10 horas, foi algo assim. Tem acho que todo capítulo fala não sei quantas horas pra execução do Ace, não sei quantas horas pra execução do Ace. Já se passaram tantas horas, ó. O É, tempo tá fica parecendo um rolando. episódio de 24 horas. Total. E aí ele fica insistindo, né, com o Ivankov para que ele fizesse alguma outra coisa para que fosse mais rápido a recuperação, e o Ivankov tipo, fica insistindo, né, que não, a partir deste momento eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Aí depois disso é o próprio menino, que ele fica falando boia, né, alguma coisa assim, É. Não, e ele ainda garoto. fala, né, cara, que o que ele fez pode matar ele. Que, tipo assim, não é garantia de É, que ele vai se curar, não. Ou ele vai o- morrer, ou dessa. não, e ele pode até se curar, mas ele perdeu acho que 10 anos da vida dele, alguma coisa assim, né? Tem o lance assim, de que ele perde uns anos de vida aí. E aí o que eu acho legal é que aí, porque o Bon Clay, ele fica a todo momento chamando ela de milagreira, né? Que ela faz milagres. E o Ivankov, ele só rebate, literalmente assim, milagres só podem acontecer para aqueles que têm vontade de continuar, não subestimem eles. E aí ele explica, né, que ele tem a habilidade da Horo no Mi, né? Ele é um criador de hormônios. E ele pode mudar sexo, temperatura corporal, pigmentação, crescimento, estado emocional. Ele é um engenheiro do corpo humano. E ele pode remodelar o próprio ser. Legal. Às vezes ele E ele- fica virando mulher. Eu lembro que ele tem umas habilidades como mulher. quando eles decidem. Quando se resolve toda a treta, né? E aí fica isso, né? Aí então o Bon Clay ele se toca, né? Que ele realmente não pode fazer nada. Então a única coisa que ele vai fazer, né? É ir pra frente da porta onde o Luffy tá trancado, no qual ele só escuta os gritos de dor e agonia do Luffy, que ecoa muito alto naquele lugar. E ele fica gritando pro Luffy pra ele ir bem. E ele fica gritando tanto, dançando, torcendo, a ponto de cuspir sangue, do tanto que ele grita, e acaba comovendo todo mundo que tá em volta dele, né? Os outros Okamas que estão ali, que só tava tipo, a gente não tem como Uhum. fugir daqui, então a gente vai curtir esse nosso momento aqui, né? E aí ele continua insistindo. E a galera começa a torcer junto com ele, né? Até o Aham. momento de que o Luffy para de gritar. E aí o Ivankov chega a pensar de que até ele morreu. Só que aí aparece um grito gigante num balão assim que eu acho que tô com fome, alguma coisa assim, ou me dá carne, eu não lembro. É sempre assim, né? Quero carne, tô com fome. É só que pelo menos a arte, eu não sei se você lembra, Tilapo, eu achei meio bizarra, porque a galera começa a trazer comida, né? E ele só fica esticando o braço e levando a comida pra dentro da sala, né? E tipo, o prato voltando, ou o prato ficando, né? E fica vindo a comida. E quando ele sai da sala, ele ainda extremamente, pelo menos quando aparece assim, das costelas pra cima, ele é extremamente magro. É uma figura muito feia, não tô feia assim no sentido de realmente pra mostrar o processo que ele sofreu, só que aí pega da parte de baixo e ele virou uma bola. O Oda quando quer, né? Ai, Jesus. O Oda quando E, quer é outra coisa. e aí, tipo assim, é uma imagem, tipo, chocante, é muito bizarra a imagem, não é mentira. E aí, depois do nada, ele absorve o treco e se espalha pelo corpo dele como se fosse o Popeye absorvendo espinafre. Ele tem muito disso, né? Tem gordo, ele dá aquela turriadinha, fica magrinho de novo. Sim. Eu não sei se eu posso criticar ou não, eu só acho esquisito, eu não vou mentir. Pra essa altura do campeonato, meu irmão. Depois do Ivan, meu irmão, tá tudo certo. É. E Ai, aí... ai. Agora eu não entendo, eu não Ah, saquei direito por que que o Magalhães lá soltou o maluco que mata geral e tava preso. Não sei a troco de que ele fez isso. não foi o Magalhães que soltou ele, não. Uai, tá solto aqui. Enquanto você tava comentando, ele soltou o cara aqui. Não, então, não foi o Magalhães que soltou ele. O que Ah, aconteceu? Esse cara, ele tem essa história, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele tem um nome que parece de personagem famoso de outro anime. Shiryu. É, o Shiryu. E aí esse Shiryu, ele foi um comandante junto com o Magalhães, né, de Impel Down, só que o cara matava prisioneiro a rodo. E aí ele foi preso porque ele não poderia, entre aspas, manchar... Ele matava sem consequências, literalmente. Ele matava por matar, era prazer dele. A E aí ele galera achou um pouco decidiu... demais. A galera achou um pouco demais. Falou, não, É, esse aí não.
Esse cara aqui não. Exatamente, velho. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Esse personagem é um bosta do completo. Só que não foi ele que soltou. Foi quando assim. Aí, um pouco antes disso. Aí eles descobrem que existe um nível 6, o Ace tava preso nesse nível 6, e aí vai correr. E o Luffy, ele. Eles pedem ajuda pro Ivan, né, pra poder fugir da prisão, só que o Ivan falou, não, eu não vou fugir, não é a minha hora, eu estou esperando a ordem do Dragon. E quando o Dragon falar, aí sim eu vou sair daqui. E eu vou conseguir sair. Aí mostra o quão forte o Ivan é. Só que aí o Luffy vira e fala, não, eu sou filho do Dragon. E aí... ele dá e aí um eles... pulo pra trás. ele dá um pulo pra trás, bem exagerado, né? Ele, tipo, se joga, né? E aí começa, né? Ele achar que de um certo modo, esse movimento todo do Luffy, né? O resgate do Ace é uma coisa que eu esqueci o nome. Os revolucionários estão atrás também, porque o Ivan, ele era um grande general dos revolucionários, né? Conheceu, ele conhece o Dragon e tudo. Ele é amigo pessoal, né? Do Dragon, né? Amigo íntimo, né? Bem próximo. Então ele fala, não, beleza, já que você... E ele acha que agora que eu lembrei, é porque como ele fala que o Ace é irmão dele, né? Que ele tá lá pra resgatar, ela acha que o Ace também é filho do Dragon. Por isso que ela também corre atrás pra tentar salvar o Ace. E vai em todo esse negócio. Aí beleza, eles chegam no nível 6, o Ace já não está mais lá, né? O Ace já foi mandado pra... Já tava sendo encaminhado pra ir pra Marineford pra execução, porque adiaram o tempo de execução, né? Já era curto, mas mudaram a data. É porque ficaram sabendo, né, da tentativa do Luffy. Isso, adiaram não, foi mal. Adiantaram, né, a execução dele. E aí ele chega lá e ele encontra com o Jinbei. E aí ele conversando com o Jinbei, o Jinbei finalmente conhece, né, a pessoa de quem o Ace tanto falava. E ele fala assim, não, me tira daqui e eu vou ajudar você. Só que aí eles encontram com o Crocodile, e o Crocodile também tá... Por algum motivo o Crocodile tem um ódio supremo pelo Barba Branca. E ele tá naquela guerra porque ele quer matar o Barba Branca também. E que ficou jogado mesmo, né? E ele sabe... eu não entendo por quê. Eu acho que... Cara, pior que não explica não. Ele só fala que ele vai morrer, esse velho porra aí, não gosto dele, me leva junto, sei lá, porque eu posso ajudar aí. Sim. E aí, com a galera liberando todos esses prisioneiros, né? Os marinheiros que estavam, tipo, escondidos ali embaixo, né? Decidem, então, libertar porque o Shiryu começa a falar que eles são um bando de bosta, fica, tipo, snobando, né? Que, então é assim que vocês cuidam da prisão depois que eu fui preso e blá, blá, blá. E aí, os próprios marinheiros decidem soltar eles pra ver se ajuda, porque ele falou que ia ajudar, né? Que ele tem condições de impedir essa galera. Só que aí, depois a gente vem descobrir que não, né? Que ele só queria também matar um monte de gente e queria fugir daquele lugar. Ele é outro personagem totalmente inconsistente, na minha opinião. Não faz o menor sentido. Não entendi nada. Eu não entendi. No entanto, eu achei que tinha sido ordem pra liberar ele. Não, foi só foi a confusão generalizada lá. Tanto é que eles fecham o nível 6 e ficam jogando, acho que, gás do sono lá pra tentar apagar todo mundo. Aí, é isso que eu falo. Não faz o sentido eles quererem, porque o nível 6, ninguém fora de Impel Down conhece a existência do nível 6. Inclusive, tem gente prisioneiro que tá dentro do Impel Down que não sabe que existe o nível 6. E o nível 6, o Inferno Eterno, ele serve pra pegar piratas e criminosos tão perigosos e que eles querem apagar esses criminosos da história da humanidade, como se eles nunca tivessem existido. Então mata a desgraça do bicho e dissolve o corpo, velho. Aí deixa um monte de prisioneiro, tipo, extremamente absurdo de forte, preso lá. E só o Magalhães conseguindo meio que conter a galera, né? O resto, tudo. Que aí, cara, é aquilo, né? Se o Barba Negra tivesse adiantado um dia, ele tinha salvado o Ace. Ele tinha chegado lá, batido todo mundo e salvar a galera. Sem problema nenhum. Caralho, não faz o menor sentido, assim, de algumas coisas que acontecem nesse arco. Porque quando eu fui ler, eu realmente fiquei muito abismado, cada nível, a parte de tortura, a parte de desumanização, fascismo, é extremamente absurdo, né, que é apresentado nesse arco. Só que aí eu falo, velho, pra que tem a porra do nível 6? O nível 6 é extremamente o lugar mais inútil que existe. Parece que foi feito só pra ter a invasão do Tite. Que o Tite sabia que existia o nível 6 e foi lá pra poder pegar alguns desses prisioneiros que estavam presos lá. 4 em específico, né? E o Shiryu acabou se juntando depois. Não, e isso fora que o Magalhães meio que derrota eles em minutos, né?
Ele basicamente só passa por cima deles, né? Ele passa por cima dele e fala: Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, irmão. Preciso resolver uma parada. E aí ele vai. Aí só que tem um maluco lá deles que manja, né? Veneno. Um que tá sempre morrendo de um camelo. Tem uma coisa assim. É o médico deles, mas não é exatamente ele que manja, não. É porque o Shiryu foi e pegou os venenos depois. Ou a cura Pegou, né? na A sala. cura. E aí ele salvou ele e decidiu se juntar ao Barba Negra. Sem mais nem menos. Cara, foi, tipo, muito aleatório. Isso fora que ele enfrenta, né? O Luffy. Ele. Não sei porquê, mas você já percebeu que o Barba Negra sempre toma a primeira porrada? Já percebeu isso dele? Isso é verdade, agora que você falou. Acho que existe É, uma ele, teoria sobre isso. ele vê o Luffy e a primeira coisa que o Luffy lá senta um porradão nele, aí ele fica lá no chão, né? Um maluco retardado. E aí ele levanta e mostra como ele é forte. E o Barba Branca, ele toma a primeira porrada. É sempre assim, ele sempre. O Ace. Ele vai enfrentar o Ace, ele toma a primeira porrada. Ele fica lá no chão se chamuscando todo e fica tipo assim, mas que diabo esse cara sempre tomou o primeiro golpe? Será que tem alguma coisa. Será que ele tem um complexo de Zaraki? Kepati Zaraki? O único cara que eu conhecia que tomava o primeiro golpe sempre era ele. Mas tinha um motivo, que ele queria morrer mesmo. Ele tava na pira. Que ele queria saber se existia alguém que pudesse matar ele, né? Aí, mas assim, no caso do Barba Negra, eu não sei por que ele fica fazendo isso? Eu não sei o que rola, não. Eu não sei também. Porque assim, já com os conhecimentos que a gente tem dos capítulos atuais, né? A gente sabe. É perceptível que ele já sabe que existe um mistério sobre os D. Ele não sabe o que significa esse D, mas ele sabe que existe. Tanto é que ele já leu sobre as Akuma no Mi naquele livro, né? Misterioso, de culinária. Por isso que ele foi atrás da Yami Yami no Mi. Ele sabe que existe um século apagado e que quem modificou todo esse século pertence a esse D e exatamente as pessoas que têm esse D no nome são pessoas que são feitas para mudarem a história. E é por isso que a Marinha detesta todo mundo que tem esse D no nome. É por isso, inclusive, que a Marinha modificou o nome do Goldie Roger, do Goldie Roger para Gold Roger. A história foi modificada intencionalmente para isso, né? Uhum. E aí ele acredita que ele vai ser esse ser que vai mudar o mundo. E ele corre e faz tudo para que isso aconteça. Essa é a ambição dele. Verdade, né? Quer dizer, a gente não sabe se é isso ou se ele só quer caos, ou se ele só quer caos. Não, assim, ele joga todo o caos em cima, mas é exatamente esse o objetivo dele. É porque ele acredita que ele é a pessoa, é o D que vai mudar esse mundo. Mas a gente já sabe de muito tempo que é o Luffy, né? Aí sim seria um puto no plot twist, que é descobrir que não, é o Marshall mesmo. É o Marshall mesmo, ele é o protagonista. Seria do caralho, velho. Porra! Seria do caralho, mano. O cara acaba governando o mundo. E aí, o filho do Luffy. Um dia, quem sabe. Cara, eu vou te falar, ia ser bom. Eu ia curtir pra caralho. Aí ia ter o que? Um One Piece Kai, velho, pra poder ter a O One aventura Piece do Luffy. Exatamente, os filhos os herdeiros. Dos Mugiwara, né? Total. Ia ser maneiro. Eu ia curtir. E aí só pra resumir, né? Eles estão correndo contra o tempo pra fugir, porque eles sabem que o Ace não tá lá, então agora eles precisam ir a caminho de Marineford e eles estão, tipo, num fast run pra chegar, pra chegar na saída, roubar um navio e sair vazado de lá. Uhum. E aí vai tendo toda a aventura, vai tendo aventura, batalhas. Eu admito que, tipo assim, eu já tava um pouco de saco cheio. Eu não sei, eu tô com muita preguiça de ficar lendo Shonen, né? Mas a gente precisa voltar pra esses resumos. E aí as páginas de batalha eu só dei slice pro lado assim, velho. E eu falei, beleza. Agora tem diálogo. Vou dar uma lida aqui, vou ver se é importante. Não, ainda tá diálogo inútil na batalha. Passa. Eu tava desse jeito. Ai, cara, mas é aquela coisa, né? O Magalhães, de novo, mostra lá todo o poder dele, que ele é realmente muito poderoso, muito forte, e ele conseguiria resolver tudo no estalar de dedos, só não fez porque o Oda não sabe escrever. E aí chega o momento. Meu irmão, chega o momento, cara, que pra mim é o ápice dessa história, mano. A gente descobre que o Bonkurei fica de novo pra trás pra salvar a porra do amigo dele, cara. Porque caralho. tá todo mundo num barco, eles finalmente conseguiram um barco pra poder fugir. E aí Na verdade, o Luffy ainda tá falando, não, espera, porque o outro lá não chegou ainda, não pode vazar sem ele. Eu, tipo assim, não, irmão, tem que ir, velho, tem que ir salvar o teu irmão. É o teu irmão ou o teu amigo. E ele, tipo assim, não. Não, eu acho que o Jinbei fala pra ele, o Jinbei ele fala, né? Não precisa se preocupar. O Bonkurei, ele disse pra vocês seguirem em frente que ele vai te alcançar. E aí ele fala,
Não, e ele ainda, mas ele continua, tipo, desconfiado, né? E quer ir pra frente. E quando eles estão no barco, eles se deparam com os portões da justiça e os portões da justiça estão fechados. Ele fala: caralho, como é que a gente vai abrir isso? A gente tem outro negócio. E, milagrosamente, os portões estão sendo abertos. Corta a cena, tá o Magalhães dentro da sala falando pros marinheiros, falando: abre o portão da justiça. Aí ele: mas senhor, eu estou mandando, é pra abrir, eu recebi ordens que é pra abrir. E aí a gente depois corta outra cena, tá o Magalhães no deck, olhando o navio ir embora, os pontos da justiça, e ele perguntando: que porra que tá acontecendo? E aí, Porra, tá rolando aqui. exatamente. E aí quando a gente vê, cara, eu não vou mentir, eu chorei nessa cena, velho. Cara, não, eu chorei, cara. Eu não soube ficar chorando por personagem, mas esse eu chorei muito. Eu falei, caralho, mano, o cara fez de novo, velho. E, cara, não dá pra ver, não dá pra ver chegando. Não dá pra ver chegando mesmo. Eu não vi chegar. Eu até Nossa, fiquei maluco. Eu olhei e falei, uou, caralho, mano, o cara, como assim dois? Eu... Ah, não! Não! Pior que é real, não dá, esse aí não dá pra ver chegando. E quando chega, eu senti todo o meu ser, eu falei: não, Poncha, não! É, cara, é punk, irmão. É muito punk. Cara, eu vou te falar, cara. O Oda ele não é muito de ficar matando personagem, mas, cara, esse é um personagem que merecia morrer aí. Merecia essa morte digna de ter se sacrificado e ter valido a pena. Não aparecer daqui só porque o Oda não gosta de matar ninguém e aparecer depois e falar que isso tudo foi por nada. Beleza, vamos deixar isso de lado. Chega então, termina o arco, né? Não, mas sendo bem sincero, tipo, lendo o mangá até esse momento, porque termina assim, o Bon Clay, ele se revelando, né, que ele se disfarçou de Megalo, o Megalo, ou Magalhães, né, ficou como Magalhães por causa acho que da tradução do Crunchyroll, ou não lembro se foi dos subs Na mesmo. verdade, Mas ficou porque tem um maluco chamado Fernando Magalhães que se chama Fernando Megan, e eu acho que é esse cara que ele é baseado nele. não, então, mas é o que eu falei, aqui oficialmente no Brasil, pelo menos é assim, está na legenda e a dublagem do Brasil, eles, na dublagem não, porque ainda não chegou nesse arco, né, mas na legenda, no Crunchyroll, está escrito Magalhães, e eu acho que nos mangás, na tradução também ficou Magalhães, aí ficou oficializado como Magalhães. E aí não só foi coisa de sub aleatório, não. E aí a gente termina então com isso, né? Que aí o Bon Clay tá o Magalhães atrás do Magalhães, aí o Bon Clay se mostra, né? Que ele se sacrificou novamente. O Luffy caindo aos prantos dentro do barco e o Jinbei segurando ele. E ele falou: Luffy, eu entendo sua dor, mas agora a gente tem um objetivo à frente. E aí ele seguindo pra Marineford. E a gente descobre que o Jinbei sabia de tudo. Ele fala pra ele. Ele fala, leva ele que eu vou ficar. Cara, eu tô te obrigando a não deixar ele pra trás, porque ele vai querer voltar por mim. Sim. Você não pode deixar. É muito louco. Porque o desejo assim, sendo bem sincero, o desejo do Bon Clay, que era encontrar com o Ivankov, foi realizado. E ele viu que o Ivankov não é aquela pessoa milagreira, mas é aquela pessoa que também tá lá pra fazer tudo o possível pra quem quiser o milagre, né? Entre aspas. Uhum. E ele já se sentiu saciado com isso. E o Luffy tem um outro caminho pra perseguir, né? E ele fala: eu já consegui fazer o que eu tinha que fazer, e agora você seguir em frente. E, nossa, velho, tipo, é isso que eu fico de cara, porque ao mesmo como a gente argumentou durante esse episódio inteiro, existem personagens que ele bota num palco e esses personagens são ruins. Esses personagens que era pra ter um desenvolvimento, pra estar lá dentro da história, pra ter a importância dentro da história, eles são ruins. Outros personagens que começou, velho, sendo só um qualquer, e esse só cara alívio cômico, né, cara? E esse cara parece que ele foi chutando todo mundo dentro daquela escada e subindo no palco sozinho, velho. Parece que foi isso, não parece, sendo bem sincero, não parece que foi o Oda que escreveu, parece que o personagem por si só, velho, chegou ali. Total, né, caralho. Agora você falou, essa interpretação ficou muito boa. Porque foi a mesma coisa do Hat, e é tudo dentro da mesma saga, né? O Hat pra mim foi a mesma coisa, era um personagem de alívio cômico, meio bosta, que teve umas historinhas de capa também que não foi lá essas coisas, e aí quando ele chega em Arquipélago de Sabaody, o bicho arrebenta. E aí a gente tem aqui o Bon Clay. O Bon Clay já teve um encerramento muito bom, né, em Alabasta, né, que ele se sacrificou pra permitir a fuga deles, né? Uhum. E aí ali ele leva o lance do amigo ao infinito, né? Porque ele fala, né? Ah, por que você tá ajudando a gente? Porque uma vez você me chamou de... E aí eu fiquei tipo, caralho, tá aí um cara que você não se encontra todo dia, hein? Mas mesmo assim, ainda foi meio leviano, porque o barco onde o Bon Clay tá lá, né, disfarçado, era claramente que ele não era o Luffy, né, porque o bicho tava com aquela roupa de cisne,
com a cara do Luffy, mas mesmo assim a marinha acha que é ele fugindo ali, né? Uhum. E aí o barco é bombardeado, né? Tipo, e a gente pensa, pô, foi lindo, foi um personagem maravilhoso, começou com uma piada, era um inimigo, virou um amigo e se sacrificou por um amigo. E a gente pensou que morreu. Não, aí a desgraça volta, e volta melhor. Volta melhor, Nossa, velho. é sensacional. Cara, um detalhe também, como o Oda consegue construir a mitologia dos personagens, é que tem um momento, é um momento que eu gosto bastante, que é sobre também uma construção do próprio Garp, que é informado pro Sengoku que o neto do Garp tá lá causando problema, né, em Impel Down. E ele fala, tipo assim, e o Garp tá rindo, o Garp tá rindo, É, comendo um biscoito lá, sacaneando. E ele fica do tipo assim, caralho, velho, olha o tipo de merda que eu tenho que aturar da merda da tua família, cara. Que família de porra você foi arrumar? Se ele falou, você tem alguma noção de que se você não fosse a porra do herói da Marinha, eu ia mandar matar você agora pelos crimes deles, cara. sim, Tipo, se a sua família é insuportável assim. Mas ele fala, ah, cara, eu acho que matar um velho a essa altura do campeonato vai fazer nenhuma diferença. Aí o Sengoku fica puto com ele, rouba o pacote de biscoito dele, come tudo na frente dele, porque tipo assim, caralho, a única coisa que eu posso fazer é que esse cara é tipo, mano, tu não vai tomar biscoito não, dessa merda aqui. Aí ele come o biscoito e ele se sente insultado, que tipo assim, cara, a única coisa que ele pode fazer é isso, tá ligado? Tipo, filho da sim. puta. Cara, eu tinha esquecido disso, mas realmente tem isso também. Porque, pô, tu pega assim, o Garp é o herói da Marinha. Ele literalmente, eu tenho, sem sombras de dúvida, ele é a pessoa mais forte da Marinha. Não tem ninguém que bata com ele. Que até os almirantes têm medo dele. Total. E aí, o filho dele é o revolucionário. É só literalmente o cara que tá Acabar causando com o governo. é a maior dor de cabeça pro governo mundial. Não é necessariamente pra Marinha, mas é pro governo mundial e todas as tramóias que o governo mundial tem. E aí chega o neto dele, é a desgraça que está causando caos em todo o mundo. E pra piorar, é um caos que junta o desejo dos revolucionários, né, que é tipo se rebelar contra o governo mundial, porque por onde o Luffy passa, ele tira aquele disfarce que existia de corrupção da Marinha com os ladrões e tudo mais, e ele salva o povo sendo um pirata, e aí começa nessa bola de neve de quem é que está certo e quem é que está errado. E blá, 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 blá. É muito bom. É muito bom mesmo, velho. E é isso aí, galera. Eu acho que a gente terminou, né? O resumo agora do arco. A gente ainda não terminou a saga de Marineford, existe mais um arco. E só lembrando, velho, tipo assim, fica um pouco decepcionante porque eu ainda tô lendo e fazendo o resumo dos outros arcos. Esse arco completo levou um ano, acho que 1 ano e 2 meses para essa saga completa, perdão, levou 1 ano e 2 meses pra ele escrever. E foram papos acho que de menos de 100 capítulos, ou 100 capítulos cravados. E aí você chega nesses novos arcos que tá acontecendo no Novo Mundo, velho. E ó, isso foi de 2009 a 2010, a época dessa saga inteira. E Caralho. aí, é velho nesse nível. E aí agora você chega. Mano, tá tendo tanta enrolação que eu tô lendo Dressrosa nesse momento. Porra, é tanta enrolação, porque puta que pariu, velho. Termina Marineford no 500 e alguma coisa. Eu tô no 710 e parece que, tipo, eu desenvolvi 3 coisas só, desde que terminou o negócio. Cara, o Nossa, muito pior é chato. que é nesse nível mesmo. Ele não apresenta muita coisa. O pouco que apresenta demora pra desenvolver. E Hum, eu acho que se o Dom Flamingo não fosse um dos melhores vilões desse desenho, cara, o Dressrosa seria tipo um puta um desperdício de tempo. Seria, não, pula essa merda, não precisa ler não, velho. é que ele mesmo sendo um dos vilões, foi um puta desperdício de tempo, velho. Eu Tipo, Punk imagino. Hazard, velho. Punk Hazard dava pra jogar no lixo, sendo bem Dá. sincero, velho. Fácil, 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 fácil. Dá pra jogar no lixo muito fácil. Nem à toa, cara, o One Piece ele tá precisando de um remake, cara. Ei, aí é quê? 20 anos, é isso? Eu nem lembro mais. O quê? One Piece. É de 98. Já tá 98. quase 30. 30, né? É quase 30. Pô, velho, tá precisando urgente de um remake, cara. Urgente, velho. Então, eu acho que vai o que pode acontecer. É acontecer o que aconteceu com Dragon Ball. Porque aí a gente teve o Dragon Ball Kai, que foi exatamente isso. Vai pegar o Dragon Ball Z e cortar tudo se necessário. Pegou, tipo, acho que mais de 200 episódios, né? É o que o One Piece faz, né? Pega mais de 200 episódios. E acho que ele resumiu o Dragon Ball Z inteiro em 60, 62, alguma coisa assim. É, mas eu acho que eles podiam até refazer mesmo. Talvez melhorar os traços, deixar uma animação melhor, mais fluida, mais alguma coisa. E, pô, reganhar Nossa. dinheiro pra esse treco aí. Eu vou te falar, eu acho que se eles fizessem um One Piece nível One Punch Man, eu acho que isso ficaria do caralho. Ia ficar, eu acho. Eu acho que ia ficar muito bom. E aproveita que o auge aí. É, assim, eu só não vou, assim, argumentar tanto, porque eu vi algumas cenas desse último arco, né, que tá saindo agora, na animação. A animação tá muito bem feita.
diferente do que era antigamente, porque antigamente esses animes que são longos e precisa ter uma produção muito rápida, a animação era muito tosca. Você pega Naruto, você pega Dragon Ball, pega Bleach, os episódios de lançamento, antes de sair o Blu-ray, era muito feio. Era muito feio. Que você viu que foi feito às pressas porque precisava lançar. Agora o One Piece tá muito bonito. Essa última luta que teve aí, assim, pouco me importa o arco, ainda nem li, né? Mas a cena de luta tava muito bonita. A sonoplastia aí é outra coisa, né? Eu já não tenho mais idade pra... Aí é Toei, né? Aí não aí é pode. Toei. Não dá, vai ficar escutando. Mano, Vai falar, não. ouvir o Kamehameha toda vez que rola um poderzinho de raio no One Piece é muito esquisito pra mim, cara. É muito É esquisito. verdade. Eu fico assim, caralho, mano, é o Kamehameha, velho. Por que eles estão botando o barulho? Eles Então, isso não nem o trabalho, velho, de regravar uma parada nova. Ou então de mudar, tipo, deixa mais agudo, deixa mais grave. Não, é o mesmo. não, até as passadas, os bichos, tem um momento lá que ele tá correndo num lugar lá, parece Dragon Ball, velho. Fica. Meu Deus do céu, velho. Ah, eu tenho certeza de que alguém em One Piece tem a passada do céu. Tenho certeza. Eu não duvido disso. Total. Até aquele momento quando os bichos se movem muito rápido, que parece teletransporte, é o mesmo barulho do teletransporte do Goku. Cara, é os mesmos barulhos, eu tô te falando. É os mesmos barulhos, eles reaproveitam mesmo. Da cara dura, eles estão nem aí, né? Ah, fez essa merda aí, mano. Vai de mil episódio, tô nem aí, faz essa porra aí. Mas é isso aí, velho.